Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Nós temos aqui a nossa amiga Marcela Warsman. Acertei o sobrenome de origem polonesa, que tem um currículo bem legal. Ela é maratonista, consultora em desenvolvimento de produtos, conteúdos para empresas especializadas em alimentação e suplementação vegana. Você é nutricionista? Isso, eu sou nutricionista. Então, legal, você apresenta um pouco mais para o pessoal. Bom, sou nutricionista especializada em nutrição esportiva, em nutrição vegetariana e vegana. Atuo juntando aí as duas áreas, então atendo muitos veganos atletas também, ou só atletas, ou só veganos vegetarianos. Fui para essa área porque sempre gostei muito do esporte, sempre corri, enfim, e daí sou vegana também, daí fui juntando as duas coisas. Nossa, quando eu recebi a pauta do programa, eu tive aquela impressão clara de que é mais uma vez um daqueles programas em que um dos telespectadores mais ávidos sou eu mesmo, na verdade. Eu era um cara que vivia naquela ditadura da proteína animal, já passei por essa fase e agora faz um tempo que eu tenho que meio que... Você está em transição. Estou em transição, né? Diminuindo, repensando. Eu parei de comer carne durante a semana, né? E eu senti um super medo, assim, falei, nossa, será que eu vou ter fraqueza? Porque não nos 42 quilômetros da Marcela, mas eu corro 21, já é alguma coisa ali. Nossa, será que eu vou ficar mirradinho, fraco, anêmico, apático? E não, muito pelo contrário, a minha performance só está crescendo dia a dia. Que bom, quebrando paradigmas, né? Quebrando... Mas é uma dúvida muito comum, assim, das pessoas. E a gente tem tudo que precisa no reino vegetal, é só organizar, repensar, né, as nossas escolhas e combinações, mas super possível. Acho que a gente podia abrir o programa talvez com aquela frase clássica de Hipócrates, que o teu remédio seja o seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Não adianta a gente ficar pensando em remédio, suplemento, vitamina, se a base, né, da alimentação não estiver boa. A base não... Esses extras, eles não vão resolver uma alimentação mais ou menos. E para aquele gestor, gestora, líder que viu na timeline dele ali o nosso programa falando sobre desempenho e de repente caiu aqui e falou, nossa, será que é um programa sobre vegetarianismo, né? Será que eu estou no programa certo? Mas a gente vai falar muito sobre performance hoje, não é? Exatamente, performance física e mental, né? A alimentação tem alguma coisa a ver com performance? Sem dúvida. Total? Um pouquinho? O alimento é o combustível, né, do nosso corpo. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso, então. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos. Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Bora falar de performance, Ivan. Bora falar de performance. Defina o que é performance. Agora eu pego você em vez de você fazer essa pergunta. Você não vai me pegar, porque para aqueles ouvintes que estão atentos aqui ao nosso programa, nós tivemos um breve corte aqui, um soma lá da cá, e nesse meio tempo eu abri o meu computador e já digitei aqui, defina performance, por favor. Então nós poderíamos considerar performance como uma expressão, né, que vem do verbo performar, né, que basicamente vai estar falando sobre o conjunto de resultados que uma pessoa consegue atingir. É que eu acho legal, né? Porque os gestores, o mundo corporativo, os seres humanos buscam muita performance hoje, né? Que significa conseguir atingir melhores resultados. Acho que isso começa pela própria vitalidade que nós sentimos, né? E pensando em performance em tudo, né? Na nossa vida pessoal, no esporte, no trabalho e tudo mais. E a gente precisa estar bem abastecido para isso, né? O nosso corpo, ele roda através, né, com o combustível que é do que a gente se alimenta. Então, a gente tem que comer bem para abastecer bem o nosso corpo e ele performar em todas essas áreas que a gente decidir fazer alguma coisa, né? E não é diferente no mundo corporativo, no nosso trabalho, né, na nossa profissão. A gente usa, né, a gente está falando aqui principalmente do mundo corporativo, então a gente usa a nossa cabeça, nosso cérebro, cognição, pensamento rápido e tudo mais. E o nosso cérebro, ele depende muito do combustível também que a gente põe no nosso corpo. Então faz todo sentido que a alimentação tenha, assim, um impacto na nossa performance corporativa.
Então, assim, eu já vi o pessoal que fala muito sobre a questão da dieta, do dia do lixo. Então, eu vou comer certinho 6 dias na semana e no 7º eu vou à forra ali, como qualquer porcaria que eu tenha vontade. Só que eu já vi um profissional falando também uma vez sobre isso, que ele era contra o tal do dia do lixo por 2 questões. Uma questão que quando você vai no dia do lixo, dependendo da intensidade com que você deu aquela escorregada, você vai demorar quase uma semana para o seu corpo recuperar completamente aquilo. E aí, a hora que você está recuperando, você entra de novo naquela baixa. Eu ia perguntar se isso faz sentido. E uma outra questão que aí uma crença minha também. Eu acho que se você espera tanto por esse dia do lixo, você não ressignificou a sua relação com o alimento ainda. Tipo, olha, parece que eu fico 6 dias ali sofrendo, porque no 7º é que eu vou me divertir para valer. Então aquilo é que é legal e os outros 6 dias são sofrimento. E eu nem gosto desse termo dia do lixo, assim. Eu ia falar isso. Comida não é lixo, nenhum tipo de comida é lixo, né? Nem aquelas... Não, eu acho que não é nem este processo. E assim, eu não sou uma lixeira para jogar lixo dentro de mim. Então é porque dá uma conotação tão pejorativa de dia do lixo. O lixo você coloca dentro de uma lixeira. É como se você não valesse de nada. Não ligasse, porque você está colocando dentro. Eu acabei de falar que o que a gente põe para dentro é combustível, né? E lógico, existem alimentos que não têm uma grande qualidade, que realmente não tem muita função de nutrir nosso corpo e tal, mas eles nutrem a alma, né? Uma coisinha ou outra diferente. E daí, quando a gente pensa num dia inteiro, assim, num alimento desse, que não é tão legal, que seja mais rico em gordura saturada, enfim, umas coisas assim, sódio, etc. O que acontece? Ele tem um impacto no seu organismo que faz com que ele tenha o seu organismo tenha mais trabalho ali para processar tudo aquilo. Então, não quer dizer que você vai ganhar gordura em um dia ou vai realmente ferrar sua saúde em um dia. Mas é isso, você vai dar mais trabalho para o seu corpo processar aquilo lá e você vai sentir esse efeito por alguns dias, né? Mas outra coisa, eu não acho também que precisa ser um dia inteiro, né? Talvez abrir algumas exceções ao longo da semana faça mais sentido, exceções com consciência, né? Entendendo que é isso, que a comida também é prazer. E não dá pra gente viver uma vida muito de privação e sem um pouquinho de prazer e ficar esperando aquele dia. Daí você coloca prazo de validade, né? Começo, meio e fim na alimentação. E não tem começo, meio e fim. Eu brinco muito, sempre falo na minha consulta que comer é a única coisa que a gente faz todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, todos os dias, e vai fazer pro resto da sua vida. E daí você ficar num negócio assim, putz, eu tô esperando aquele dia, e daí você fica começo, meio e fim, né, de um ciclo, fica muito difícil resolver sua relação, né? E eu acho que essa questão do esperar todo esse processo gera até uma questão compulsiva. Porque aí, a hora que você chega, você, qualquer coisinha que você baixou um pouquinho a atenção e tal, gera um processo de compulsão, né? E a gente está falando aqui, né, de comer 3 vezes na semana, falou sobre a questão de ser vegetariano, mas antes disso, na verdade, quando a gente começou a falar de performance, existe o processo de alta performance e auto-performance, né? Quando a gente fala em alta performance, a gente pode pensar em atletas de alta performance, enfim, líderes de alta performance e tudo mais, mas eu entendo que o processo de alta performance passa pelo auto-performance. Né? Eu comigo mesmo, fazendo o meu melhor, conseguindo a minha auto-performance, e isso vai me levar talvez a ter alta performance se for o que eu busco, ou se não, o único objetivo é ser auto-performance todos os dias, né? Então, acho que essa é uma questão importante quando a gente olha que o processo de alimentação faz com que a gente precise assumir um pouco mais de responsabilidade por ela, né? Parece que a gente fica meio que no automático, ou é a única, você deixa para fazer, né? Por último, você não se organiza, você não se planeja, pede qualquer coisa, entra ali no iFood, vê o que está disponível. Então você não assume a responsabilidade por aquilo que você está pondo dentro de você e que é o seu combustível. Exatamente isso. Não adianta, precisa de organização. A organização é a base para tudo na nossa vida. E por que você vai deixar por último a alimentação, que é o que te leva, né? O que te move assim para frente? E é isso, o mundo, né, apesar da gente ter muitas facilidades hoje em dia, ele não está preparado para a gente se alimentar da melhor forma possível, da forma mais saudável, nutritiva, mais
eu nem gosto desse termo limpo, mas é isso, é a comida ali básica, assim, é isso que nos alimenta bem. O mundo não está preparado para isso. Se você não se organiza, sinto muito, você vai acabar escorregando ali em algum momento. E a gente sente isso, tanto no nosso corpo, quanto na mente, no nosso funcionamento. Quem às vezes pega, não volta de um fim de semana que foi meio bagunçado, assim, teve festa, teve isso, na segunda tá se arrastando. É isso, você mexeu com tudo ali, você deu muito mais trabalho pro seu corpo e isso aí reflete geral, reflete no trabalho, a gente chega desanimado. Essa semana saiu uma notícia interessante, na verdade preocupante, de que a sociedade médica brasileira ela está um pouco atenta, porque aumentou de uma forma significativa o número de jovens sofrendo processos de infarto. Né? População jovem, assim, com menos de 50 anos. Eu até puxei o dado que é atualizado hoje. Quase 60% da população é considerada como estando acima do peso e 20% obesa mórbida mesmo, um processo já mais complicado. Então, antigamente nós diríamos que aquela questão do gordinho é uma parcela, hoje já é a maioria da população, estamos acima do peso. O que isso tem a ver com a alimentação? O pessoal tem falado muito dos ultraprocessados, que são uma alternativa teoricamente super prática, fácil, pega alguma coisa, enfio no micro-ondas, em 3 minutos ela vem para mim. Entre outras, só que a sociedade está adoecendo fisicamente, né? Sim, existe uma diferença muito grande em se alimentar e se nutrir, né? Existem muitas pessoas obesas, obesidade mórbida, que estão desnutridas. É muito doido isso, né? Então, tem um excesso de calorias, de nutrientes que não tem uma função realmente importante no nosso organismo. Então, eles pioram a saúde em 2 fases, assim, né? Uma fase de você colocar para dentro uma coisa que faz mal, e outra é não colocar nada para dentro que faz bem. Cadê fibra, vitamina, mineral, antioxidantes? Não tem quase, né? Então, isso vai tornando uma bomba relógio, né? E por que isso quebra a performance mental, por exemplo? Porque, por 2 motivos, assim, principais que eu vejo, né? Um é que você deixa de consumir os alimentos mais naturais possíveis, né? Verduras, frutas e legumes, que dão mais trabalho, às vezes, sim, para comer, querendo ou não, mas é aí que estão principalmente vitaminas, minerais, os antioxidantes. Os antioxidantes, eles ajudam a neutralizar a geração de radicais livres, né? Eu falo, assim, muito, de uma forma muito brincando, assim, que os radicais livres é como se fossem uns lixinhos, assim, da nossa célula. A célula está lá funcionando, a gente acaba gerando radicais livres por isso. E isso aí, se a gente não consegue neutralizar, tirar isso, ele vai meio que poluindo, a célula aí ela não vai funcionando tão bem cada vez mais, né? Então, por isso que a gente fala que os antioxidantes eles são importantes para a gente manter aí uma saúde celular boa, né? Prevenir o envelhecimento celular precoce. E o nosso corpo é todo feito de células, né? Obviamente. Então, se as suas células não estão funcionando bem, seu corpo começa a não funcionar bem também. E a mesma coisa para o nosso cérebro, né? Sem dúvida, precisa estar ali muito bem. E daí você deixa de comer esse tipo de coisa, você vai acumulando esse lixinho aí no seu corpo. E aí, o meu poder de processamento mental vai cair, por exemplo. Então, quer dizer que eu tomaria melhores decisões do que se eu estivesse melhor nutrido do que se eu não estou bem nutrido. Sem dúvida. E você começa, talvez, comer muito mais gorduras que são inimigas do seu corpo em grande quantidade, né? Lógico, então você vai para uma gordura saturada, uma gordura trans, que ela não é boa nem para o coração, nem para o cérebro, nem nada. E deixa de comer, por exemplo, gorduras boas que são super importantes para a cognição, para a saúde cerebral. Então, as gorduras insaturadas que a gente fala, então, indo lá para as oleaginosas, o abacate, azeite, tudo mais. Se você vai para o ultraprocessado, ele é rápido, ele resolve aí a questão da praticidade. Mas ele não vai entregar nada para o seu corpo. Ele vai matar a sua fome, ponto final. Por que quando eu como um pão com manteiga de manhã, que é tão gostoso, se eu comer, eu já assim, em jejum eu sigo muito bem até a hora do almoço. Agora, se eu comer um pãozinho com manteiga às 7 horas da manhã, eu sei que quando dá 8 horas, 8h30, já começa a me dar fome, 9 horas, dá vontade de morder o pé na mesa. Porque você não fez uma refeição completa, né? Uma refeição completa, o que ela tem? Ela tem que ter um pouco de carboidrato, que é o que dá energia para o nosso organismo. Ela tem que ter um pouco de proteína, que é matéria-prima para o nosso organismo construir coisas. E as gorduras, elas estão um pouquinho ali na energia, na construção, e tem outras funções também no nosso organismo. Então, é muito diferente você comer um pão com manteiga na chapa e um café. Que o paulista tanto gosta. Não deixa de... Não vou falar que não é gostoso, né? Enfim, mas você pode melhorar o perfil desse pão na chapa. Então, você pode colocar alguma fonte de proteína. Eu, como vegana, entrei um tofu junto com esse sanduíche. Quem come ovos, um ovo mexido, um iogurte, alguma coisa assim. O ovo mexido vai bem.
é uma fonte de proteína, né? Querendo ou não. E daí, cadê a fruta dessa refeição? Cadê as fibras? Nas padarias não tem. Lógico que tem hoje. Você pode pedir uma salada de fruta. Eu nunca pedi uma salada de fruta na padaria. Um suco verde, por exemplo, né? Então, com isso, você tá tanto... Você tá dando mais fibras, a proteína e mesmo a gordura, o seu corpo ele demora um pouquinho mais para digerir e absorver. Então, essa energia demora para esse açúcar, né, da alimentação. E quando eu estou falando do açúcar, é o nutriente, né, pensando assim, que dá energia. Ele demora um pouquinho mais para atingir a sua corrente sanguínea e para onde ele tem que ir. Se você come uma refeição só, fonte de carboidrato, você tem um pico, depois uma queda. Essa queda, ela vem acompanhada de fome, de moleza, de fraqueza. É isso. Quem nunca comeu um negocinho rápido? Vou pegar só uma maçãzinha aqui que eu tô com fome num lanche da tarde. E depois de 20 minutos tá morrendo de fome, tá até meio mole, assim. E acho que a maçã é que é o problema, o problema é a maçã. Aquela maçã não caiu bem, né? Essa maçã podia ter sido acompanhada de outras coisas. Então, o problema não é o pão com manteiga de manhã, não é isso que te dá fome. É que ele tá ali muito sozinho, largado. Né? Então, ele não tá nem te nutrindo, não tá te dando outras coisas. E também ele não tá ajudando a manter essa é como se estivesse fazendo uma liberação gradual da energia. Né? Isso é muito importante quando a gente pensa no trabalho, né? Da gente se organizar e de você estar lá e manter a sua energia sempre com um pico bom. Aquele né? famoso pico glicêmico que o pessoal fala? Exatamente. Né? Comer aquela bolachinha recheada e... Exato, aquela bolachinha que tá junto com o cafezinho ali, assim, bolacha maisena, de bolacha de leite, essas coisas assim que o pessoal come. Então tem que se organizar para levar. Não deixem aquele pão solitário no seu café da manhã. Ele tá sozinho, por isso que você vai sofrer. Ele precisa de companhia, de um bom ovo, alguma coisa do tipo. Mas vendo a Marcela falar, me vem à mente 2 momentos do dia em que às vezes a gente derruba a performance numa relação direta com a alimentação. De manhã, come aquele pãozinho e tem aquele pico glicêmico, dá até tremedeira e você não trabalha legal até você almoçar. Aí na hora do almoço, você vai e come aquela feijoada. E aí você volta à tarde e é o contrário. Antes eu tava desesperado, agora eu só queria deitar e dormir. O que aconteceu comigo? Você deu muito trabalho pro seu corpo, né? O que acontece? Quando você tá fazendo a digestão, ainda mais numa refeição, você deu o exemplo da feijoada, que é clássico, né? Então, clássico. Ela é muito rica em gordura, né? Em proteína animal, que vem junto com a gordura, são carnes mais gordurosas. Então, quando você tá digerindo, o seu corpo manda ali o fluxo sanguíneo e tudo mais para o momento da digestão. Então, acaba que falta em outros lugares do corpo. O seu cérebro só se ferra. De manhã você dá um pico de glicemia nele e depois você tira toda a energia dele e manda para o intestino. Mas se você tivesse se organizado, que nem eu falei no começo, feito um café da manhã legal, levado um lanchinho, você não precisa comer tanto no almoço, você vai fazer um almoço ok, que vai te segurar bem. Um almoço talvez com mais fibras, né? Então que a saciedade venha mais das fibras do que das gorduras, por exemplo. E um lanchinho para você fazer no meio da tarde e assim por diante. Organização é a palavra-chave quando você pensa em alimentação. Não tem muito jeito, não tem para onde fugir. Eu acho que é uma questão que acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho. Você falou da questão de tomar melhores decisões, né? Quando a gente está pensando numa liderança, muitas vezes o cara acordou, já está respondendo mensagem e tal, ele vai só no cafezinho. Até a hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, às vezes ele sai e vai fazer um almoço de negócios, um almoço... como é que você vê essa rotina desse gestor, desse executivo, desse líder? Talvez como você vê e como ele poderia melhorar para potencializar a tomada de decisões melhor, né? Focar em resultado, com mais energia, com mais disposição. Porque eu tenho certeza que ele vai chegar no final do dia exausto. E aí, capaz que ele chegue em casa ainda e queira tomar, sei lá, uma cerveja, um vinho, um uísque para dar uma relaxada. Para sepultar mesmo todas as cagadas que ele fez. Mas é um processo que a gente vê muito comum entre os executivos, né? Sim. Eu acho que assim, existem alternativas super práticas que são saudáveis também. Então, quem tem uma rotina muito intensa, muito corrida, pode usar esse tipo de coisa. Então, a gente tem hoje em dia muitos congelados legais. Tem bastante coisa para a gente fazer, para deixar ali na mão. Então, refeições prontinhas, congeladas, ou mesmo uma parte da sua refeição congelada. Então, para chegar à noite ter o que comer. De manhã, a gente pode sim usar a mão de um suplemento. Então, a gente pode usar um suplemento de proteína em pó, que você tem umas frutas congeladas no seu freezer, entendeu? Uma aveia, muito fácil. Bate tudo num shake, põe na garrafa, vai no trânsito tomando, entendeu?
Eu tenho pacientes, assim, executivos que vão tomando. Eu tenho pacientes médicos que fazem cirurgia de 10 horas em pé. Um whey protein, seja um de ervilha, ou a proteína de vegetal, leite, okay. Daí você põe uma bate aveia. Com leite ali, aveia. Você tem a proteína do suplemento, você tem uma aveia ali que tem fibras, carboidrato também, umas frutas vermelhas que são muito ricas em antioxidantes, então quando a gente pensa na saúde cerebral, super importante. Bota uma chia, uma linhaça, que tem as gorduras boas que eu falei. Vou tomando esse shake pro trabalho. Isso e põe na garrafinha e vai tomando no trânsito, entendeu? Otimiza aí o seu tempo. Vai tomando isso no trânsito. Lá você pode ter uma barrinha de castanhas, você pode ter umas frutas secas com umas nuts na gaveta do escritório. Almoço, tudo bem, tem que ir num restaurante. Você consegue fazer escolhas boas também, então você sai ali da fritura, né? Vai para uns grãos mais integrais, alguma opção que sempre tem algum vegetal e assim por diante. Arroz, feijão e uma proteína sempre cai bem, né? Exato. E cadê legume e verdura? Faltou legume e verdura, claro. Achei que arroz e feijão já tinha resolvido a minha vida. Não. Uma boa base de vegetais. E daí de tarde de novo, de repente você tem ali umas frutas no escritório com umas castanhas, com alguma outra fonte de proteína, que pode ser um shakezinho também, pode ser um iogurte, para quem consome iogurte, assim por diante. E à noite você tem um congelado para te salvar a hora que você chega em casa. Né? Então, desse jeito você consegue esquematizar. Então, é possível. É o que eu faço no consultório. Eu entendo assim, vamos lá, como é que é o seu dia? Vamos achar alternativas. Alternativa sempre tem. Não tem desculpa, né? Tem um ditado que diz que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Né? Exato. Mas à medida que você vai tendo um hábito mais saudável, vai ficando mais difícil sair dele, né? Você sente falta, né? E daí você começa a perceber o impacto na sua vida, tanto na sua saúde, quanto na sua performance, no seu bem-estar e assim por diante. E a bebida alcoólica? Como que ela afeta essa questão da performance? Aquele hábito, de repente, de sair no final do dia, a Jo falou, tomar uma cerveja, tomar um chopp, né, happy hour, tal. Às vezes, nos almoços, a gente vê o pessoal tomando um choppinho na hora do almoço, tem gente que gosta também. Como que isso interfere na performance? O álcool, ele dá... Primeiro que tem toda a questão do álcool mudar o seu raciocínio, percepção. Né? Percepção. Isso é fato, né? Mas pensando pelo outro lado, assim, mais metabólico, o seu corpo tem que... Ele demora um pouco mais para processar o álcool. É uma molécula que a gente não processa tão fácil. Então, você dá um pouco mais de trabalho também pro seu organismo. Por isso que a gente, às vezes, se sente mais inchado depois que toma Ele álcool. Incha mesmo? Você fica retém líquido? Porque é isso. Pensa que mais uma coisa entrou na fila de ser processada por ali. É uma coisa mais difícil de ser processada. Então, ele tem um impacto metabólico. Quando a gente pensa até em performance, né? E eu tô falando da performance esportiva porque eu acho que ela também tem muito a ver com a performance no trabalho. Então, você manter um corpo em movimento e tudo mais. Então, você acaba prejudicando tudo isso, vira um ciclo. Então, ainda mais quando você faz isso com muita frequência, né? Uma coisa é você fazer em algum momento. Outra coisa do álcool também é que às vezes ele vem acompanhado de um alimento que não é tão legal. Difícil alguém falar, vou comer uma saladinha. Uma salada eu faço com uma cerveja? Não, vai ser uma fritura, vai ser uma coisa que não é tão legal. Então, é tudo isso que, de novo, não nutre o seu corpo. Pode matar fome, pode matar sede, a vontade de comer alguma coisa, mas não nutre. Eu não sou contra você consumir esses tipos de alimento ou mesmo bebida alcoólica em uma medida certa, em um momento certo. Mas é entender que isso não nutre o seu organismo. Se você ficar dependendo disso... Consciência de escolhas de novo, né? Exato. Você tem consciência da escolha que você, da decisão que você está tomando e aí coloca na balança se vale a pena ou não, né? É isso. Agora eu vou soltar um que eu tenho certeza que a Marcela vai falar, não, vai porque isso vai dar performance. Café. Quanto mais, melhor. Imaginei que ele ia aparecer, né? Acelera o cérebro, vai sem dó agora. Olha, vamos pensar assim, que o café, sim, ele tem essa ação de potencializar, às vezes até dar uma clareza mental e tudo mais, na medida certa. E se você metaboliza bem o café, tem gente que não metaboliza bem, fica com taquicardia, é muito pior, né? Então, sim, ele tem essa ação de dar mais clareza, mais energia, de energizar, digamos assim. Porém, quando você passa o ponto do café, e isso é muito individual, mas a gente pode fazer uma conta aí média de umas 3, 4 xícaras. Xícaras não dessa daqui, não é caneca, né? Xícara de café. Olha, boa diferença, não é caneca, é xícara. Essa é caneca, né? Xícarinha de café. Você começa a ter alguns malefícios, que você começa talvez a ficar mais ansioso, coração palpitar, você começa a não conseguir focar tão bem. E aí a gente pensa, esse público que a gente está falando, que é isso, que está sempre estressado, nervoso, não deu tempo de comer, o que faz? Bota café. Se estressa mais, fica ainda mais. Chega à noite, um momento que tem que desligar, dormir, tomou tanto café que o sono é zero qualidade.
né? Então, de novo, vira um ciclo vicioso isso, né? O café, ele é interessante, mas na medida certa, é saber dosar isso, né? Então, é contado em xícaras, não É em como canecas. ontem, né, Ivan? Ah, e jejum? Jejum é polêmico, né? Eu sou fã de jejum. Você é fã de jejum? Eu sou. Ó, eu acho que é muito particular, primeiro. Tem pessoas que se dão bem com jejum, tem outras não. Não tem nenhum estudo definitivo que fala, olha, faz muito bem, é muito bom, tanto para performance cognitiva quanto do esporte. Não tem nada que fale assim, ó, realmente é muito bom. Se você se dá bem com jejum, a única coisa que você tem que prestar atenção é o que você come a hora que você come. Porque é isso, né? Às vezes você é uma pessoa que não se organizou. Vou bem de jejum. Daí a hora que vai comer não tem nada bom, assim, nutritivo para comer. Taca Come o que aquele tiver, mata a fome. lá com refrigerante. Aí, cara, não faz muito sentido, né? Eu acho que tem que se organizar. E tem gente que realmente não se dá bem com jejum. E, de novo, tem que comer bem quando não tá nessa fase para dar tudo certo. Nós estamos num ciclo de jejum, né? De 1 a 2 vezes na semana, nós fazemos jejum de 24 horas. 24. É um treino, né? Eu fazia de 16, e aí depois de 16 fui passando para 20, né? Chegamos em 20, eu cheguei em 24. Então também não é um negócio que você sai do nada. Lógico que quando a alimentação do dia anterior que você vai entrar em jejum conta. Sim. E quando você sai dele quando também. você sai dele também, né? Exato. E durante o dia eu percebo que tem momentos que são mais difíceis para mim. Então, tipo, a hora que vai dando assim, quase 3 horas da tarde, já no dia seguinte, chegando próximo do 24, é um processo que eu tenho que colocar um pouco mais de atenção. Tá. Mas o jejum, para mim, além do processo de alimento fisiológico, vamos pensar assim, ele tem um fator mental também. No dia seguinte, pós-jejum, que eu, 24 à noite, eu acabo comendo e tal, e no dia seguinte eu treino em jejum de novo e vou comer. Eu percebo que eu não tenho vontade, eu não tenho aquela nem vontade, nem fome e nem ansiedade, sabe? Deu uma boa regulada no processo. Acho que inclusive de autocontrole mesmo, né? Porque antes eu era aquela pessoa que se ficasse com fome ficava irritada, né? Então hoje eu aprendi a lidar um pouco melhor com o processo de fome. E o jejum nosso em relação a essa questão, mas a gente faz um jejum também pensando em vários outros fatores que envolvem o processo de jejum. Jejum de palavras, de pensamentos, uma empatia com quem passa fome. Sabe, tem todo um porquê, tem um contexto todo que a gente tem feito, né? E eu percebo diferenças, assim. Aí ontem, por exemplo, deu um pane lá no trabalho. E o Ivan estava de jejum e falou, eu vou seguir de jejum, tal, que agora eu não vou conseguir comer e tal. Eu falei para ele, só não abusa do café. Isso. Foi a única coisa que eu falei, porque às vezes você tá ansioso com um problema que aconteceu. Eu vou seguir no jejum, porque o jejum te coloca talvez mais foco, né? Você fica mais esperto e tudo mais. Mas se você seguir no café, aquilo que poderia ser potencializador, ele acaba sendo... Te tira do eixo. Te tira do eixo, pode ser um problema. Então, foi a única coisa que eu falei pra ele. Então, não abusa do café. O café tem essa questão, né? E eu acho que é isso. No mundo corporativo, tá todo mundo vivendo à base de café. Então, tem muito que café, muito. entender a dose dele. Ele é um café, um grão, né? Uma bebida que é rica em antioxidantes, por exemplo, que eu falei. Ela tem, sim, seus benefícios, mas é isso, na medida certa. A cafeína é o que a gente tem que estar atento, né? Exato. Por outro lado, quando a gente pensa no chá verde, que tem também um pouco de cafeína, né? Mas ele tem a L-teanina, que ele dá como se fosse uma quebrada nesse efeito do café, como se fosse uma liberação um pouco mais gradual. Daí ele te dá até mais foco, mais concentração do que o café. E muito rico em antioxidantes, o chá verde. Então, é até uma dica para, de repente, começar a fazer uma troca, experimentar, ver sem açúcar, né, gente? Senão você acaba com todos agora que eu achei que tinha achado o caminho. Quem vê pensa, né, Ivan? Que você é o cara do açúcar, o cara do não sei o quê. Eu faço perguntas pensando no público em geral. Mas eu ressignifiquei muito, particularmente a minha vida, que até o mês de março desse ano, eu vinha num processo de ganho de peso muito consecutivo, assim, e corrida é o meu esporte preferido, acho que é o único que eu faço bem, né? Na verdade. E estava cada vez mais difícil correr. Eu estava num processo ali que eu estava fazendo os meus exames médicos, não estava indo para o caminho que eu queria. E aí, de repente, no mês de março, eu comecei a mudar.
Comecei a comer menos carne durante a semana. Agora eu tento, na verdade, nem comer durante a semana. Como no final de semana não é nem mais por necessidade, é hábito mesmo. A gente vai em algum lugar às vezes. Comecei a jejuar, mas pensando nessa questão do espiritual também, de fazer porque senão vira dieta, né? Mas não é um jejum. Eu tento não ter pensamentos negativos, não xingar, não ter coisas ruins acontecendo naquele processo, naquele momento. Continuei fazendo atividade física, mudei o horário, que antes eu treinava mais no fim do dia, agora eu comecei a treinar de manhã. Eu acordo 4h30 da manhã, vou para correr, vou para a rua, corro e depois leitura e tal, enfim. Milagre da manhã. Uma versão interiorana de São Paulo, aquele Milagre da manhã. Mas o fato é que eu não conseguia baixar peso até mês de março. Eu fui ganhando 1 quilo quase por mês. Eu estava indo para 106, que foi o maior peso que eu cheguei na minha história. E não baixava. Eu falei, não é possível, não tenho vergonha na cara. Mas depois que eu fiz essas mudanças, eu comecei a cair o peso muito rapidamente. Agora eu estou com 92 mais ou menos. Isso em coisa de 3, 4 meses, assim, o meu corpo... E aí eu estava preocupado com a performance esportiva, né? Mas não, eu só comecei a ganhar tempo ficando cada vez mais rápido num pace que eu nunca tinha tido na vida. E o meu VO2 foi subindo, eu falei, o que está acontecendo? Eu não estou comendo a tal da carne, álcool eu joguei bem lá embaixo mesmo, muito pouco consumo. E jejum e tudo mais, só que eu só tô... E mentalmente eu tava tendo uns apagões, assim, que eu tava até preocupado. Falei, será que eu vou morrer de Alzheimer antes da hora? Porque meu cérebro tá dando umas falhadas. E agora não, tudo melhorou sem precisar de... eu tomo suplementos, uma proteína... eu gostei de proteína em pó, gostei da forma de dizer. Entre vitaminas e tal. Eu vou perguntar um pouquinho sobre os funcionais também. Mas, cara, nossa, sem medicação, o negócio deu um resultado tão incrível. O estilo de vida é o que mais impacta na sua saúde. Eu acho que a gente talvez procura atalho, né? Qual que é a injeçãozinha que eu vou tomar? Não tem, Esse atalho, em algum momento, você vai pegar um caminho muito A maior. pomada que eu vou passar, isso vai custar caro lá na frente. O seu estilo de vida é o que mais impacta a sua performance, tanto de saúde, quanto de cognição, de esporte e tudo mais. E uma coisa que você falou é engraçado. Você falou, eu diminuí a proteína animal, estava com medo de impactar a performance. Mas, no final das contas, quando a gente pensa em performance esportiva, o combustível principal é o carboidrato. E, de novo, quando a gente fala carboidrato, a pessoa logo pensa só no pão, no bolo, né? Numa coisa, num carboidrato refinado, farinha. Não é isso, né? São os alimentos mais ricos em carboidrato. Então, os grãos, as frutas, os tubérculos, né? Os alimentos ali na sua forma mais natural. E esses alimentos, o que acontece? A gente consome, a gente processa, digamos assim, e aí a gente estoca isso como glicogênio. E o glicogênio é que a gente usa como combustível no treino. Então, não tem a energia para correr não tem a ver com a proteína animal, ela tem muito mais a ver com o quanto que você come de carboidrato de boa qualidade e tudo mais. E quando a gente pensa no cérebro, o glicogênio é o principal combustível para o cérebro, né? Ele depende muito disso, lógico, ele tem outras fontes de energia, ele consegue sim se alimentar, né, digamos, de gordura e outras coisas, mas o caminho mais simples para ele é através do glicogênio. Então, não faz muito sentido ficar sem comer carboidrato, seja lá para o que for, para emagrecer, para performance e tudo mais. Você tem que escolher bons carboidratos, isso vai te ajudar de forma geral na sua vida, né? A correr melhor, a pensar melhor, a ter um nível de energia mais estável também e assim por diante. Eu achei interessante porque eu, na fase anterior dos meus treinos de corrida, principalmente quando a gente ia fazer o tal do longão, né, que vai correr 15, 20 quilômetros, eu era um cara que também era adepto dos tais sachezinhos de carboidrato, que você falou do glicogênio que fica estocado no fígado, principalmente, né? Principalmente, a gente tem um estoque no fígado, mas principalmente no músculo. No músculo. Maior quantidade é no músculo. Tá. Desculpa meu erro aqui. Mas uma coisa que eu era o cara que... Aí para sair correr de manhã eu tinha que tomar um pré-treino, alguma coisa. Só que aí eu comecei a me dar bem em jejum, comecei a ver casos de relatos até de atletas que treinam em jejum e comecei a fazer os meus testes em jejum. E hoje eu acordo ali às 4h30 e eu saio correr em jejum. Não sinto a menor necessidade de comer, não sinto fome, nada. Eu volto e eu não como mais nada de manhã até a hora do almoço, eu fico super bem. Eu tenho feito os treinos e mantido. Eu falei pra Jo, comecei a ampliar um pouco esse espectro, não que esteja certo necessariamente, enfim, certo ou errado, mas eu comecei a perceber que muito do que a gente às vezes tem como certos paradigmas, a gente acaba quebrando nesse momento. Eu comecei a fazer as minhas corridas de 20 quilômetros e 2 horas sem precisar comer nada, exceto talvez ingerir líquido.
Mas é incrível, e a minha performance só aumentou. A gente fez um treino na cidade de Extrema há uns meses atrás. A gente saiu de manhãzinha às 7 horas da manhã. Eu tinha comido bem na janta. Eu fiz uma janta bem adequada. Carb loading, que a gente chama. Isso, exato. Dei aquela carga. E aí a gente foi para Extrema, chegou lá às 8 horas da manhã. A gente subiu no Pico do Lopo lá, que dá um ganho de 900 metros. Foram 2 horas. A hora que a gente bateu no topo, falei, agora eu vou começar. Agora, aí que eu quebrei o jejum, falei, eu vou usar um sachêzinho de carboidrato. Aí usei uns 3 para descer. E até o pessoal que lá, aquela coisa, né? Não, tem muito carbo a cada 20 minutos, não sei quantas gramas, tal. Eu falei, mas eu não estou sentindo necessidade. De alguma forma, me adaptei tão bem a isso. Assim, na verdade, não é exatamente... Quando a gente vai pensar em performance esportiva, a gente depende bastante do carboidrato. Só que a gente tem que levar em consideração que cada um é um. Os corpos são totalmente diferentes. A gente pode ter ali um protocolo da nutrição esportiva que vai bem para uma pessoa e não vai bem para outra. Você se dá bem com jejum, vai bem, conseguiu meio que esquematizar com o seu organismo de como fazer isso, né? Mas não é para todo mundo. Sim. E não é exatamente a melhor opção para performance, né? Até ao contrário, às vezes algumas pessoas que falam, não, mas eu corro super bem em jejum, Você fez o teste ao contrário. Eu tenho pacientes que chegam e falam, não, eu treino em jejum, tô bem e tudo mais. Eu falo, uma coisa é treinar bem, outra coisa é treinar no seu melhor. Vamos testar, vamos ver como é que você fica. Tem gente que se a gente põe comida, fica se sentindo mal e fica balançando e não vai bem, prefere em jejum, ótimo. E tem gente que daí precisa da suplementação, né? E justamente porque a gente tem esse estoque de glicogênio. Se ele não está bem abastecido, você não vai conseguir levar isso muito adiante, né? Depende... Que é comendo carboidrato. Exato, através do carboidrato, através da suplementação do gel. E dá para ganhar massa sem ingerir proteína animal, assim? Dá Sim, super. Porque a gente só com a proteína vegetal ou o carboidrato também dá para... Não, a gente tem proteína suficiente no reino vegetal, né? A proteína, imagine que ela é uma estrutura mais complexa, assim, uma parede de tijolinhos. Os tijolinhos, eles são os aminoácidos, né? Quando a gente come a proteína, o nosso corpo quebra em aminoácidos, absorve os aminoácidos e eles que vão fazer a função que eles têm que fazer no nosso organismo. Não é a proteína. Não é a proteína, são os aminoácidos. E no reino vegetal a gente tem todos os aminoácidos, assim como no reino animal. Né? Então, o que muda é a fonte, é você entender a combinação, quantidade, talvez tenha que comer mais de alguns alimentos que não estava acostumado e assim por diante. Mas a ação é exatamente a mesma, né? Não tem nenhuma queda, tanto de performance quanto de ganho, de massa, se alimentar da forma correta. Quais são os vegetais que têm mais aminoácidos, são mais ricos? A gente fala que o grupo das leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, eles são os alimentos mais ricos em proteínas vegetais, pensando no complexo todo. Mas a gente tem aminoácidos em todos os grupos. Mas quando a gente combina o grupo dos cereais com o das leguminosas, a gente tem um perfil de aminoácidos mais completo de fonte vegetal. Agora uma para Maria Júlia. O brócolis. O brócolis ele é rico também em vitaminas e aminoácidos? Por que ele é bom? Ele é uma fonte boa de cálcio de origem vegetal, por exemplo. Tem um pouco de ferro também. Não é um alimento rico em proteína, mas ele vai colaborar aí também com um pouquinho de aminoácidos. Ouviu, Maju? Você adora brócolis, não adora? Você experimentou esses dias e falou que ele até que é gostoso. Eu não falei isso não. Agora eu quero jogar um outro ponto também. Esse nutricionista adora. Vamos ver. Porque a Jo não trouxe o galão dela de pedreiro de hoje, né? Hoje não. Que é água. Né? Hidratação. Quando a gente senta na mesa da nutricionista, a hora que ela fala quanto você tem que tomar de água por dia, eu falo, eu vou morrer afogado. Não, se você tomar toda aquela água, não cabe a comida, né? Não cabe. Ou é a comida ou é a água. As duas coisas não entram. Não, o negócio é tão caótico que a Josiane comprou um galão, que eu falo galão de pedreiro, parece aquele que o pessoal leva na obra, com a meta dela do dia. Eu falo, isso daqui dá pra fazer musculação com essa... Mas assim, a água, nosso corpo, grande parte do nosso corpo é água, né? Então a gente precisa, assim, todos os processos, praticamente todos os processos que acontecem no nosso organismo, eles dependem de água. Então, se você não toma água o suficiente, você já dificulta tudo aí, né? Então, quando a gente pensa em saciedade, a água ela ajuda bastante. Quando a gente pensa em energia, a água ela ajuda bastante. Construção de músculo, a água ajuda muito. Performance, né? De esporte e tudo mais. E só para quem está ouvindo e não tem noção, mas a gente faz uma continha de 35 ml de água por quilo de peso. Então, você multiplica 35 por quanto você pesa, tá aí a sua meta do dia. Isso sem contar, isso é o básico, sem contar o que você perde no exercício. Se você mora num lugar muito quente, você acaba que perde mais também, né?
Então, esse é o mínimo aí que cada um tem que consumir. Ó, vamos lá. O peso Faz a médio de um brasileiro é de 73 quilos. Pensando aqui eu não gosto muito da média, mas vamos lá. Cadê minha calculadora aqui? Só para ver qual que é a quantidade média de água que aqui. Um brasileiro 3 litros. 35 ml, né? Vezes 73 quilos que eu falei. 2,5 litros aproximadamente? De 2,5 a 3 litros. No mínimo, Meu galão de 3 litros. Mas aí não precisa ser tudo uma vez, né, gente? Ao longo do dia. Ao longo do dia. Você vai da hora que acorda, a hora que vai dormir. Exato. Falando em dormir. Dormir impacta na performance também? Muito, sem dúvida. Aquele hábito de dormir à meia-noite e acordar às 5 da manhã não é legal. Não muito. Pelo menos aí umas 6 horas de sono, vai. Se conseguir bater às 8, perfeito, né? É a hora que o nosso corpo o nosso corpo ele faz algumas coisas só durante o nosso sono, né? Tem hormônios que são secretados só durante o nosso sono também. Tanto que pessoas que têm turno invertido, que trabalham à noite, têm impacto na saúde por conta disso também. Então não adianta, imagina você é estressadíssimo, não come bem, dorme tarde, acorda cedo, tomou muito café, o tanto que você dorme não é de qualidade, você pode acabar interferindo em todo. Mas é aquelas pessoas que falam que não precisam dormir, que falam que dormem 3 horas por noite é o suficiente. Você olha a pessoa, a pupila dela está dilatada assim na sua direção, fala, não preciso dormir. A sensação dela pode ser que ela não precise dormir, mas ela precisa. Deveria. Metabolicamente, ela deveria. Sensação ou uma forma de conforto, né? Eu não consigo dormir, então tá bom. É o meu jeito de resolver isso. É o meu jeito de resolver dizer que eu não preciso, né? Mas, enfim. E quais são os alimentos que ajudam a aumentar a performance cognitiva, assim? Que nem eu falei, os antioxidantes, eles são super importantes. Eles estão presentes principalmente no reino vegetal. Frutas, verduras e legumes. E quanto mais colorido, assim, melhor. Então, as frutas vermelhas são muito ricas em antioxidantes. Os verdes escuros, tipo brócolis também. Brócolis. Super rico em antioxidantes. Que eles têm esse processo de ajudar a neutralizar os radicais livres. E isso te dá... não é uma coisa direta, né? Indiretamente, seu corpo funciona melhor e assim você consegue performar melhor também. Que nem eu falei, o chá verde é um interessante, que tem a L-teanina, o chá preto também, então ele ajuda a dar mais foco, concentração, sem agitar demais. As gorduras boas, que a gente chama assim bem basicamente de gorduras boas, mas que são as gorduras insaturadas, que, por exemplo, o abacate, os sementes, né? Então chia, linhaça, gergelim, as nuts, então castanha do Pará, de caju e etc. São alimentos super importantes, assim, que de forma indiretamente contribuem para a cognição. E para você que está nos ouvindo ou nos vendo e que está pensando assim, não, mas isso é muito trabalho, eu não tenho tempo agora para fazer esse tipo de coisa, saiba, eu acho que é o Lair Ribeiro que fala isso, que ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde agora, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença lá no futuro. Exato. Pense nisso. E é mais caro cuidar depois da saúde do que, né, da doença do que mais cuidar caro, agora mais da saúde. Frustrante, fora o custo do arrependimento. Você fala, eu poderia ter feito diferente. E parece que é difícil no começo, para quem está fora, assim, desse esquema. Mas depois, depois que você esquematiza, se organiza, a coisa gira naturalmente. Mas eu acho que tem um processo de ressignificação da relação com o alimento, né? Porque eu brinco assim, né? É uma das necessidades fisiológicas que a gente tem, que a gente sempre faz com o coletivo, né? Tem toda uma questão social. Ninguém bate na porta e fala assim, viu, vamos lá no banheiro junto hoje, né? Depende do caso. Né? Ninguém fala um processo assim, né? Mas todo mundo fala, viu, vamos almoçar junto, vamos sair para tomar um café, vamos sair para, né? Mas algumas das necessidades fisiológicas a gente faz sozinho, né? Outras. Então, tem essa questão. Aí tem todo o contexto que a gente disse, né, que você trouxe aqui, afetivo, né? Emocional, aquele alimento que comfort food. Que te lembra, né? Momentos da vida ali e tudo mais. Então, acho que tem essa questão de ressignificar, né? Ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão e ele falou assim, não adianta, se me privar de alguma coisa e falar que eu não vou fazer, eu não consigo e tudo mais. E eu não entrei nessa seara com ele, mas talvez eu já tenha passado por este processo também, né? Se alguém falar para mim que eu não posso, e na verdade o processo agora não é ninguém falando para mim que eu não posso, sou eu falando que eu não quero. Tem um contexto diferente, né? Então não é sobre alguém dizer que não pode, é eu tô dizendo, você não quer, você não deve, você não pode, ou você é uma escolha.
E quando você assume a responsabilidade para a tua escolha das suas ações ali, né? Do seu alimento, você percebe o quanto você tem de ganho em outras coisas. Né? A gente que treina, eu que treino, assim, é tão gostoso perceber a sua performance, a sua auto-performance no seu treino diariamente e entender que tem dias que mesmo você tendo se alimentado bem, tomado água, dormido bem, você não vai treinar bem, né? Porque tem outros fatores que vão interferir, enfim. E aí, não usar aquilo como desculpa também, né? Tô fazendo tudo direitinho, mas olha, não tô treinando bem, não tô... Porque vai acontecer. Nós somos seres que nós temos oscilações. Fases, né? Fases, momentos e tudo mais, né? Então, o fato com certeza é que quando você tem hábitos que não são saudáveis, vamos pensar assim, vai impactar em todas as áreas da sua vida, né? Eu acho que a questão do peso, no meu ponto de vista, ele é uma pontinha do que tem por detrás, né? E eu acho que uma questão que a gente chama muito atenção para o processo de obesidade, a gente fala muito sobre essa questão da obesidade, mas existem pessoas que são magras fisicamente e têm índices de obeso. Né? Falso magro. Que é o falso magro e que talvez isso não chame tanto atenção porque não tem aquela imagem que é socialmente aceita e, entendeu? Então tá tudo bem, porque tá dentro de um padrão, né? E aí essa é uma questão que também vale a pena a gente trazer, né? Porque às vezes a gente fica pensando em algumas coisas em relação à obesidade, a gente até fala em relação à obesidade, e eu até falo, cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode trazer um transtorno que não é uma coisa legal, porque não é sobre uma coisa ou outra, é sobre o que está dentro, é sobre a composição e o resultado que vai trazer isso, né? Exato, e daí eu trabalho muito com esporte, né, que nem eu falei, é uma das minhas especialidades, então, só que eu acho que dá para fazer um paralelo muito grande do esporte com a performance de trabalho, né, com o mundo corporativo, de você ter a disciplina de acordar, treinar, suplementar, se alimentar, etc, mesma coisa, né, no trabalho é isso. E no esporte, eu vejo meus pacientes, eles têm um perfil de que a estética, ela é uma consequência de tudo que você faz. De você treinar, ter a disciplina de treinar, de se alimentar, abastecer o seu corpo para treinar bem e a estética vem como uma consequência. Então, na vida, né, é interessante a gente tentar mudar essa chave. Porque a gente, sim, está num mundo que você tem padrões aí reais e tudo mais, e isso mexe com a cabeça de todo mundo, né? Para mais ou para menos. Então, é isso. Putz, você vê uma pessoa super trincada, seca, não sei o quê. Putz, o que será que está por trás disso? Como é que será que está a vida? Não estou falando que todo mundo que é assim é assado, não é. Mas a gente entender a estética como uma consequência das nossas escolhas, né? E a vida fica muito mais fácil, assim, né? A gente tira essa carga de cima da gente, que foi o que você falou, putz, o peso é uma consequência aqui desses bons hábitos. E ele vem, entendeu? O peso ideal, que você acha ideal, ele acaba vindo se você faz boas escolhas, né? E daí, quando a gente pensa no trabalho, é a mesma coisa. Putz, deixa eu dormir bem, deixa eu me alimentar bem, deixa eu não exagerar do café, deixa eu fazer refeições a hora que eu tenho que fazer e tudo mais. E você vai se sentindo melhor, mais disposto, melhora a sua relação, às vezes, com as pessoas em volta de você também. Você não seu tá tão... humor, né? É isso. E daí você vai ter como consequência uma performance também melhor no trabalho, né? Você vai se desenvolver. É aquela coisa, quando você percebe que você subiu de patamar, é difícil querer voltar, né? Falar, poxa, se eu percebi que comendo legal, tô melhorando, tô tendo ganho, por que eu vou querer voltar àquele patamar anterior? Você sente muita diferença, né? E tem jeito pra tudo. Eu sempre falo no consultório, tem jeito pra tudo, gente. Não é? Foi o que eu falei, eu atendo cirurgião que fica 10 horas numa sala de cirurgia. Tem jeito daquela pessoa se alimentar para isso. Putz, atendo pessoas que trabalham no turno da noite. Tem jeito da gente organizar. É isso, é querer parar para entender a situação, analisar os fatos e fazer o que tem que ser feito. Dá para construir uma estratégia. Total. Sempre dá, né? O problema é que e os hábitos começam desde pequenininho, né? Sim. O exemplo arrasta, né? É de pequeno que a porca não, torce o rabo. Esses dias ela chegou em casa e fez, mamãe, eu tenho vergonha da minha lancheira. Ela disse que a lancheira dela era a única que chegava ali com tomatinho, pepino, com várias coisinhas
saudáveis que a gente Bom, construindo desde pequeno. Depois é muito mais difícil. A gente aqui como adultos, né, que teve uma infância que não tinha tanta preocupação, assim, né? Não. Putz, a minha lancheira era bolacha recheada. Eu não comia uma verdura, um legume, comia fruta. Daí hoje minha mãe olha pra mim e fala assim, cara, como é que você virou vegana? Que você só come? Então, a gente vai Quem viu você mordendo aquela coxa de frango ali não dizia. Muito doido, né? Marcela, você poderia compartilhar algum caso assim legal, de algum case real para mostrar que é possível para os nossos ouvintes essa questão do ganho de desempenho através desse trabalho de ressignificação? Tem, eu acho que é um caso muito legal que junta bem todo o assunto de vocês com o meu assunto, né, mais do consultório, que é o esporte. Eu tenho um paciente que ele é CEO de uma empresa de fones, enfim, essas coisas. Ela é uma empresa americana e está no Brasil, mas ele é CEO aqui no Brasil. Que ele faz umas coisas muito loucas de esporte. Ele faz Ironman, faz ultra maratona. E CEO, ele arruma tempo para... Tem muitos filhos, ele tem acho que 4 ou 5 filhos. E ele resolveu virar vegano para melhorar a performance esportiva dele, né? Então ele falou, putz, eu já vi documentário, queria testar. Será que vai dar certo na minha rotina? Então imagina, uma pessoa mudando o padrão alimentar, indo, né, contra tudo que sempre teve na casa dele e tudo mais, treinando para uma outra maratona e sendo CEO de uma empresa. E, de novo, falei, tudo tem jeito. A gente foi lá, organizou a alimentação. Ele fez essa transição para o veganismo. E uma coisa que ele me trouxe é isso. Ele falou, nossa, antes eu ficava muito cansado, né? Porque um ultramaratonista, um Ironman, treina muito. Treina pelo menos 3 horas durante a semana. Fim de semana, às vezes 5 horas e tudo mais. Então, ele tinha essa sensação sempre de cansaço, tanto muscular. Então, ele sempre... sentia que não recuperava bem de um treino para o outro e isso impactava o trabalho dele, que estava sempre cansado. Né? Então, de novo, pode não ter sido necessariamente o veganismo, mas essa mudança do padrão alimentar, de ter ido para alimentos mais ricos em antioxidantes, parado para organizar a alimentação, colocou tudo em dia. Ele é uma pessoa muito disciplinada. Ele fez tudo direitinho e está fazendo provas absurdas e teve ganho. E ganhos tanto no trabalho quanto no esporte, e ele não voltou atrás, ele seguiu aí nessa linha. E eu acho muito legal esse caso, assim, que você vê que juntou uma coisa na outra. A gente vê hoje em dia muitos altos executivos fazendo umas provas, né, Ironman ou triatlon e tudo mais, porque requer muita disciplina, assim como o trabalho. E daí, se a alimentação entra aí nesse meio do caminho, a sua recuperação do treino, ela vai ser melhora uma recuperação muito, né? também para você estar disposto para trabalhar, né, e estar com clareza mental, cansado, sem esse cansaço extremo que talvez existiria. Então, eu adoro conseguir fazer esses ajustes assim e ver realmente a diferença na prática. Eu acho assim, para mim a alimentação leve é um negócio impressionante, porque você fica leve como ser humano mesmo, né? No seu caminhar por essa passagem pela humanidade que a gente tem, fica um negócio muito mais tranquilo de se seguir, né? E a comida, ela pesa na gente, né? De várias formas. Tem esse impacto, né? O quanto trabalho você vai dar para o seu organismo e o quão bem você vai abastecer o seu organismo. É isso. É que nem... Tem gente que se importa tanto com o carro, né? Putz, não para em qualquer posto, faz a revisão e tudo mais. Cara, nossa, mesma que coisa exemplo, com a gente. esse é fera. É isso, né? Vamos abastecer bem a nossa principal máquina para você performar bem. Que vale muito mais do que aquele carrão que a gente luta tanto para conquistar, isso. Né? Aí anda de carrão e acaba com o carrinho aqui atrás dele. E quem tá dirigindo o carro tá capenga. Daí você joga a gasolina adulterada em você e a melhor gasolina no seu carro. Vão Curte ter te guinchar em algum momento, você vai parar, você vai ser guinchado. Melhor não. Excelente sacada. Marcela, então deixa para os nossos ouvintes uma mensagem de inspiração aí para que eles possam começar agora uma mudança. Muda, vai, você pode. Você pode. Acho que a minha mensagem é uma mistura do que a gente falou aqui, né? Então, é muito melhor você arranjar tempo agora para você organizar a sua alimentação do que mais para frente para ter que repensar toda a sua vida. Então, seus hábitos diários vão impactar a sua performance, seja qual a performance que você esteja buscando. E, de novo, comer é a única coisa que a gente faz todos os dias da nossa vida, algumas vezes por dia. Então, repense o que você está colocando para dentro, porque é isso que vai espelhar o que você vai colocar para fora e como é que vai ser a sua vida, a sua qualidade de vida. Suas escolhas de hoje definem o seu futuro. Exatamente. Seja lá para o que for, né? No trabalho, na família, nas suas relações, e a alimentação tem um impacto muito grande nisso. É como eu falo, né, Ivan? Vai. Vai.
Levanta, anda e vai. Aqui é uma brincadeira que a gente tem aqui, que eu sou meio que objetiva, né? Então, assim, falo, tá doente, tá não sei o quê, tá isso, aquilo, vai, toma um remédio, vai, sabe? Levanta e vai. Segue em frente. Segue em frente. Marcela, muito, muito obrigada por esse bate-papo. Nós adoramos conversar com você e, na verdade, a gente adora o podcast de uma forma geral, porque eu acho que é uma coisa que o ser humano faz desde os primórdios, né? A gente ficava em volta da fogueira ali, conversando, batendo um papo e tal. E agora, na verdade, a gente está aqui em volta da fogueira batendo papo, mas a gente grava para que mais pessoas possam aí se beneficiar desse conteúdo. Então, muito obrigada pela conversa com a gente. Foi muito, muito agradável, viu? Foi demais mesmo. Que bom, obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui, poder dividir um pouco de informação e falar sobre coisas que eu gosto, que eu vivo, e com pessoas que gostam e que vivem isso também. Marcela, e como é que os nossos ouvintes te encontram? Qual que é a rede que você tá, enfim? Eu tô no Instagram, que é difícil meu nome, mas vamos lá, @ma, de Marcela Worsemann, vou soletrar. Worsemann. WORCEMANN. Nós vamos deixar. Você que não conseguiu. Acho que é mais fácil. Você que não conseguiu pegar, tá aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do áudio. É uma Worsemann Nutri, então pode mandar inbox ou aparecer por lá. Mas ninguém bateu o Instagram do Fábio ainda, né? O Chevrolet Gogueva. Esse é imbatível. E você já sabe, nos siga nas redes sociais. No Insta é mentes.em.foco. No YouTube é Mentes em Foco, podcast Mentes em Foco. Compartilhe esse programa com seus amigos, com o seu chefe, enfim, com todo mundo que possa se beneficiar desse conteúdo. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. E se você quer ser um patrocinador oficial da Perfix, entre em contato com a nossa equipe, que temos vários benefícios para você. Até o próximo programa. Valeu, Ivan. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcela. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Maju.